observação. Tá. Vamos orar primeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ler a tua palavra e clamar ao Senhor. Que o Senhor venha iluminar esses textos da Bíblia no nosso coração. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos revele. Eu te peço em nome de Jesus, a ajuda do Espírito Santo. Amém. A leitura de Marcos, capítulo 11, que fala do sacrifício do servo Jesus. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazes isto? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, aliás. Então, aqui a gente vê o Domingo de Ramos, que é comemorado sempre antes da Páscoa, né? Antes da Semana Santa. E a preparação para a entrada triunfal de Jesus como o rei, no domingo anterior à Páscoa. Então, tudo já estava preparado por Deus para que Jesus entrasse triunfalmente como rei, montado num jumentinho, que indica a humildade de Jesus, a humildade em obediência ao Pai, cumprindo a sua missão, cumprindo a sua tarefa, né? E ali no Monte das Oliveiras, Betfagé é uma cidade que fica bem próximo de Jerusalém, e uma aldeia, né? Uma aldeia simples, aonde dali ele vai para entrar em Jerusalém. O que mais que nós podemos dizer? Tudo o que Jesus pediu para que os discípulos fizessem, eles obedeceram, e foi exatamente dessa maneira que aconteceu. Eles viram lá o jumentinho, aconteceu tudo como ele indicou. Então, as pessoas que tinham um coração voltado para Jesus clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana significa salva agora, né? Então, as pessoas estavam buscando salvação. As pessoas sabiam que ele era o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade, para salvar aquele
prometido por Deus, pelos profetas anteriores. Então, eles aguardavam. E isso é um cumprimento das profecias. Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, fala sobre a vinda do Messias, né? Em poucos dias, a mesma multidão que agora o saudava iria abandoná-lo, né? Então, eles falam, bendito o reino que vem. Eles sabiam que vinha o reino de Deus. Por quê? João Batista tinha profetizado. Eis aí, né, o ungido do Senhor. O reino de Deus é chegado. Ele veio pré-anunciar a missão de Jesus como rei. Então, eles falavam, bendito o reino que vem, o reino de Davi, que havia sido profetizado. E aí ele fala, reino de Davi, nosso pai. Alguém chamando? Quem? Alguém entrando para a leitura. Quem quer? Então, continuando aqui, agora vamos ler um episódio que aconteceu com Jesus, no versículo 12, continuando em Marcos, capítulo 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então, aqui no final do versículo 11, a gente vê, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia os 12 discípulos. E aí, ele coloca, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura, se porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. O ensino que Jesus faz na terça-feira. Aqui já entra Semana Santa, né? Terça-feira, sobre a fé. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque, em verdade, afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco.
E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, o que a gente entende desse trecho que nós lemos agora? Ele fala sobre a figueira. A figueira é um símbolo do povo de Israel. E aqui ele está amaldiçoando uma figueira porque ela só tinha folhas, mas não tinha frutos. Então, isso provavelmente se refere às pessoas que, tendo o conhecimento da lei, não dão frutos para o Senhor, né? Então, o importante, a árvore se conhece pelo fruto. Então, o fruto são as ações das pessoas. E quando a gente vê aqui, ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam quando ele chega no templo de Deus, né? No templo de Jerusalém, ele vê aqueles homens vendendo os animais que vão ser oferecidos em sacrifício. Ele fala, mas eles estão fazendo um câmbio e vendendo os animais porque as pessoas vinham de longe para oferecer o sacrifício e eles cobravam talvez mais caro até para as pessoas que vinham ali oferecer os seus sacrifícios. E ele então passou a expulsar ali os que vendiam e compravam. Então, esta foi a segunda vez que Cristo purificou o templo. Então, vamos ver lá em João, capítulo 2, João capítulo 2, versículo 13 a 17. João 2, 13 a 17. Então, fala assim. Sabe aquela sensação de estar se afogando em informação? 13, Cursos, artigos, vídeos. Mas na hora de colocar a mão na massa, de executar, parece que a gente se trava. 13 a 17. Então, ele fala assim, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. É o mesmo episódio. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, né? Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Mas Jesus estava falando do templo, que era ele, né? O templo de adoração, que é o próprio ser humano. Deus, ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não o lugar. O lugar é um santuário, mas hoje o santuário somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, aqui está essa indicação de João capítulo 2, do 13, nós lemos até o
até mais do que o 17, mas aqui até o 17. No começo do seu ministério, os animais que os mercadores garantiam ser sem defeito eram vendidos para servir como sacrifícios, e as moedas gregas e romanas eram trocadas pelo meio ciclo padrão da época, requerido como imposto do templo. Os mercadores foram acusados por Jesus de profanar o templo e de lucrar abusivamente, explorando os peregrinos que iam oferecer os seus sacrifícios, né? Então, no, no versículo aqui, voltando para Marcos, no versículo 17, ele fala, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para opções? Então, aqui, Marcela, vem me ajudar aqui. Parece que tem gente pedindo para entrar e eu não sei mexer nisso. Marcela? Bom, então vou continuar aqui. Então, aqui nesse versículo 17, nós vamos lá para Isaías, capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Fala o seguinte, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Então, é uma profecia de Isaías, no capítulo 56. Então, ele faz uma referência aqui. Marcos está se referindo a Isaías e também a Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Jeremias também fez essa profecia. 7, 11. Então, fala assim, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Então, aqui há uma repreensão, né? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Então, uma represália ao povo que estava fazendo algo que não era agradável a Deus ali no templo, né? Uma chamada. E aqui, voltando então para Marcos, vamos continuar aqui. Este monte, o monte, aqui ele fala, no versículo 23, ele se refere aqui, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, então, Jesus ali, ele está explicando sobre a figueira, que representa Israel, depois ele fala, ele faz uma repreensão aos homens que estavam
fazendo câmbio, vendendo e comprando na casa do Pai, né, na casa, no templo do Senhor, que deveria ser reverenciado, e não aviltado dessa forma. E depois ele faz, então, uma referência à figueira que ele amaldiçoou com a oração, né? Então, sobre a fé das pessoas quando oram. Ali no versículo 20 até o 26, ele está falando que tudo quanto nós dissermos em oração, crendo, isso vai acontecer. Então, crendo, não crendo naquilo que vai acontecer, crendo em Deus, crendo para quem nós estamos falando, né? Para quem nós estamos nos dirigindo nessa oração. Para Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Quando a gente pede com fé nesse Deus que é todo-poderoso, ele explica aqui: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Não é que eu vou receber, eu já tenho que orar crendo que eu recebi. Porque para quem que eu estou pedindo? Para o Deus Todo-Poderoso, né? Então, quando estiveres orando, se tendes outra coisa importante na oração. Se a gente orar em pecado, Deus não vai nos ouvir. Então, aqui no versículo 25, ele faz uma outra referência sobre como deve ser a nossa oração para chegar diante do trono da graça do nosso Senhor. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Então, se você não perdoa quem quer que seja, a sua oração não vai ser ouvida. Porque é isso que Jesus ensinou ali na oração do Pai Nosso, em Mateus. Né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, aqui ele reforça essa mesma prática, né? Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Existe uma condição. Para que ele nos perdoe, nós também devemos perdoar. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é claro, né? Agora, sobre a autoridade. No versículo 27, ele fala: então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para a fazeres? Ou quem... aqui, Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Então, ele responde com uma outra pergunta. Aí vem aqui a sabedoria de Jesus, né? Aí ele fala: respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, ele dirá: então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu, tampouco, vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, a sabedoria de Jesus em responder de uma maneira que também confronta aqueles que estão querendo pegar Jesus em alguma falta, em alguma coisa ali, né? Porque Jesus conhecia o coração desses homens. Ele conhece o coração de todos nós. Então, aqui nós terminamos o capítulo 11 de Marcos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos
porque a tua palavra é esclarecedora, tua palavra é uma lâmpada que nos ilumina, que nos guia e que nos mostra o caminho do Senhor e as coisas com clareza. Nós te agradecemos por essa palavra e pela revelação de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que nos ensina a cada dia. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.